bem-vindos mais uma vez à sessão científica do IgM. Então, hoje nós temos o Dr. Marcos Lacerda, que vai fazer a nossa apresentação. Ele é médico, fez doutorado na Universidade Nacional de Brasília. Ele é médico da Fundação de Medicina Tropical e pesquisador especialista da nossa Fiocruz Amazonas, do Instituto Leônidas e Maria Dini. É professor do programa de pós-graduação em Medicina Tropical da Universidade do Estado do Amazonas e professor adjunto da Kent State University. Ele tem experiência na área de medicina, com ênfase em doenças infecciosas e parasitárias, e seus principais focos de pesquisa são malária, HIV, tuberculose, acidentes ofídicos, arbovírus, doenças emergentes e agora Covid-19. Então, eu queria agradecer muito ao Marcos por ter aceitado o nosso convite para participar dessa sessão, para contar da experiência dele na pandemia, né? A gente ouviu falar bastante dele por essa razão e outras, mas, enfim, queria agradecer e queria lembrar a todos vocês e todas que são 8 horas agora em Manaus, 1 hora menos a gente, aqui no horário de Brasília. Então, agradecer também pelo Marcos ter acordado mais cedo para proporcionar esse evento para a gente. Então, obrigada, Marcos, e vamos lá. Camila, obrigado pelo convite. Eu, infelizmente, decidi que eu não ia ficar dando entrevista, fazendo live, fazendo opinião na Globo News, e decidi fazer o que eu tenho feito há 20 anos, que é pesquisa, né? E aí vocês vão ver aqui quais foram alguns desses desfechos, né? Quer dizer, eu nunca tinha trabalhado com vírus respiratório e acabei me metendo nessa pandemia, como muita gente também. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Eu vou ficar com um bate-papo aqui, qualquer coisa vocês podem interromper em algum momento. Eu costumo dizer que eu não me formei na Bahia, mas uma baiana me formou. Então, isso me torna praticamente baiano, cientificamente. A doutora Vanise Macedo foi a minha orientadora de doutorado. Ela faleceu antes do fim do meu doutorado. Eu acabei sendo orientado no final pelo professor João Barberini, que também é baiano. Então, eu tenho dupla paternidade baiana no meu doutorado e tenho um carinho muito grande pela Bahia. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês, então, algumas coisas sobre tratamento, que é o foco principal dessa palestra, e mostrar que entre 2003 e 2004, a gente teve uma epidemia do SARS-CoV-1, né? Que até então não era 1, porque ninguém sabia que teria o 2. E a gente teve um número expressivo de infectados e de mortes, a maioria na Ásia, se restringiu à Ásia, com vários países afetados, também com uma disseminação aérea importante. Só que, como ela ficou restrita à Ásia, isso não teve um impacto muito grande. A gente não teve uma conotação internacional expressiva, mas já existia ali um coronavírus capaz de promover síndrome aguda respiratória grave. E o ser humano, quando não tem um desafio tão grande, o que ele quer, na realidade, é esquecer que tudo isso aconteceu, quando nós poderíamos, já desde aquela época, termos nos preparado um pouco melhor para a possibilidade de uma real pandemia pelo coronavírus, que nunca tinha tido essa proporção. É importante lembrar que, como não foi uma pandemia, o SARS-CoV-1, a gente não teve essa pandemia também de busca de medicações, né? Então, já existe, na verdade, um consenso de que os vírus respiratórios a gente praticamente não tem tratamento medicamentoso. Isso é uma coisa que a gente acabou se esquecendo na pandemia, e, em especial, a população mais leiga não consegue entender que nós não temos efetivamente um bom tratamento para vírus respiratórios, né?
E influenza, por exemplo, que nós temos hoje é o oseltamivir, que também não é lá uma droga muito boa, com impacto muito limitado no tratamento da influenza. Então, é para comentar que nós estamos hoje globalmente em busca de um tratamento para a Covid-19, quando as chances de que a gente tenha um tratamento específico contra o vírus são chances bastante baixas, né? Bom, aqui vocês estão vendo atualizado até ontem os casos de Covid-19. Vocês vejam que é natural que na pandemia vocês tenham países em momentos diferentes e isso ajuda a disseminar algumas ideias, né? Por exemplo, o fato de a Índia ter feito um lockdown muito precoce, vocês estão vendo que a Índia ainda está numa fase de curva ascendente. E durante algum tempo se dizia que a Índia não estava tendo casos porque a Índia estava usando cloroquina profilática. E aí gerou-se a expectativa, né? Várias pessoas fizeram essa associação de que como a Índia usava cloroquina profilática, a Índia não estava tendo o número de casos aumentado e nem mortes. Isso não é verdade, a Índia está aumentando bastante o seu número de casos agora, independente de usar ou não qualquer medicação. A outra coisa é que na África, vocês estão vendo aqui, por exemplo, o número de casos da África do Sul, né? Já está diminuindo o número de casos, mas na África se falou também muito que eles não estavam tendo muitos casos e muitas mortes porque usavam cloroquina. Olha, na África o que a gente tem é Plasmodium falciparum, né? E já não se usa cloroquina para Plasmodium falciparum há pelo menos aí umas 2, 3 décadas. Então, as pessoas que não entendem muito sobre epidemiologia de malária, né, começaram a fazer algumas associações especiais, mas vocês percebem que esses países, independente do que usam de forma inapropriada, o número de casos em algum momento vai ou não aumentar, dependendo do isolamento social. Bom, lá no início, a gente teve uma preocupação muito especial com a doença. Nós somos de uma unidade de referência aqui em Manaus, tanto o Instituto Leônidas Maria Dini, onde eu sou especialista em saúde pública, quanto a Fundação de Medicina Tropical, que é uma instituição de referência para doenças infecciosas. E aí a gente começou a trabalhar muito próximo do Júlio Croda, do Wanderson e do ministro Mandetta, à época, e fizemos essa publicação de um relatório técnico na nossa revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, mostrando, então, como que o SUS estava se preparando para essa pandemia. Então, era um momento importante, onde a gente tinha um canal de comunicação com o Ministério da Saúde muito aberto, havia uma discussão científica importante, e esse relatório técnico que nós publicamos, ele mostrava, então, a preocupação e as medidas que estavam sendo tomadas em relação à Covid-19. Bom, o fato é que Manaus foi uma das primeiras capitais, para não dizer a primeira capital, com saturação do sistema de saúde. E, em função de Manaus ter sido essa primeira capital com um número de casos muito agressivo, isso gerou até uma certa desconfiança, ou seja, eu participei de alguns debates lá no início, o pessoal, não, porque Manaus é diferente, porque Manaus é isso, Manaus é aquilo. Bom, Manaus primeiro tirou a impressão de que nós não teríamos Covid no calor, né? Porque mais calor do que Manaus acho que não existe. Então, aquela ideia de que num clima tropical e quente o SARS-CoV-2 não teria impacto já caiu por terra imediatamente. A gente tem múltiplas entradas de pessoas infectadas vindo da Europa e de São Paulo, mais da Europa até. Manaus é uma cidade muito cosmopolita, muita gente viajando. Fronteiras não foram fechadas, como todos vocês bem sabem. E essas múltiplas entradas fizeram uma explosão de casos. O que vocês estão vendo nesse gráfico aqui é o número de sepultamentos na cidade de Manaus. Nós temos 5 cemitérios entre públicos e privados, e a gente logo fez uma parceria com a prefeitura para entender um pouquinho o que estava acontecendo. Vocês estão vendo aqui, antes então da entrada do vírus, um número entre 20 e 40 óbitos por dia, o que nós tínhamos aqui em Manaus.
e esse número, então, começa paulatinamente a subir, não sobe junto com as notificações, porque nós também tivemos muito problema de notificação e laboratório no início. Hoje está relativamente fácil o TRT-PCR, mas naquela época havia uma certa dificuldade. Então, se você olhar aqui, os sepultamentos, em geral, é que fazem a curva real da pandemia. Eu costumo dizer que o cemitério não mente, não há como esconder os dados de sepultamento, porque a subnotificação, porque não foi feita uma técnica laboratorial, é compreensível, mas o cemitério não tem isso. Aqui vocês estão vendo uma foto aérea que foi feita por um jornalista. Essa foto acabou ganhando o mundo inteiro, mostrando o prefeito abrindo essas covas, porque era tanta gente morrendo que se precisou de um trator para abrir essas covas. E isso também deu origem a algumas fantasias do tipo: o prefeito é oposição ao governo federal, o prefeito está causando pânico, e disseram que a gente estava enterrando o caixão com pedra só para ganhar mais dinheiro da Covid. Enfim, coisas que acompanharam essa pandemia grandemente, né? Se vocês olharem o gráfico, vocês vão perceber aqui que a gente tem um grande número de causas indeterminadas, falência respiratória. Nós temos em cinza SARS, quer dizer, não diz que é Covid, mas é SARS. Em amarelo é o que foi fechado como Covid-19. Você tem em azul também sepse e pneumonia em verde. Então, vocês têm, na verdade, vários nomes diferentes para a Covid-19, né? Então, vocês observam claramente esse aumento de sepultamentos. A gente chega a ter, num único dia, 150 sepultamentos no auge da crise e naturalmente, isso colapsa o sistema. E, em função de nós sermos uma primeira cidade brasileira a passar pelo problema, é natural que também não houvesse respiradores, que não houvesse médicos treinados, que não houvesse muitas opções terapêuticas. Então, a letalidade em Manaus ela é alta, e ela é explicada pelo fato de que ninguém conhecia muito bem a doença ainda no Brasil. A outra coisa que muito pouco se comenta é que nós estávamos justamente no período de sazonalidade de doenças respiratórias, ou seja, esse é o período mesmo, que nós chamamos aqui de inverno amazônico, quando você tem muita chuva, a temperatura fica mais amena, e esse é o período onde circula mesmo o vírus sincicial respiratório, influenza. Portanto, não é nada de anormal que a gente tenha, na vigência do SARS-CoV-2, esse pico em Manaus, né? Lamentavelmente, com muita morte, muita letalidade, mas, curiosamente, o que chama a atenção é que, mesmo sem um isolamento social adequado, e os dados do Google mostram isso, quer dizer, nós nunca passamos de 50% de isolamento social na cidade de Manaus, a curva naturalmente cai, como num experimento natural, como numa história natural da pandemia. Então, outros lugares fecharam mais cedo, ou quando estavam no seu pico de transmissão, houve fechamento expressivo da cidade, mas quem mora em Manaus sabe que Manaus nunca fechou. Houve algumas pessoas que fizeram quarentena, obviamente, pessoas que podiam fazer quarentena, fazer isolamento, mas a grande massa da população não fez quarentena. Então, nós estamos falando de 2,5 milhões de pessoas que acabaram se expondo grandemente, e isso está refletido aqui nessa modelagem que a gente está fazendo com o pessoal da Universidade de Melbourne, mostrando, então, que nesse modelo que está sendo usado, se vocês observarem aqui, a gente tem de 0 a 30 anos e de 30 a 60 anos, quase 100% da população já exposta. Quer dizer, acima de 90% da população já deve ter sido exposta, para justificar o número de mortes que caiu e o número de hospitalizações que teve a mesma tendência, como vocês estão vendo nessa linha intermediária. Já quando eu falo de acima de 60 anos, vocês vejam que eu tenho em torno de 75%, 80% de exposição, ou seja, provavelmente as pessoas mais idosas ficaram mais isoladas e não tiveram uma exposição tão maciça. Então, essas pessoas ainda têm risco de se infectar, essas 25%, 20% de pessoas acima de 60 anos. Manaus, provavelmente, por não ter feito isolamento social em nenhum momento, explica uma provável imunidade de rebanho, porque aqui você não teve vacina, você não teve isolamento social,
e a única possibilidade para explicar isso aqui seria uma exposição maciça ou um efeito extraordinário do uso de máscara, que a gente sabe também que não teria esse efeito tão dramático. Então, Manaus é uma situação muito parecida com Wuhan, na China, com Milão, na Itália, e com Nova York. São curvas muito semelhantes que a gente observou, mostrando, então, essa exposição maciça. É preciso entender que esses cálculos não podem ser feitos com aquilo que está sendo registrado oficialmente. Nós estamos fazendo cálculos em cima de excesso de mortes, ou seja, o excesso de mortes que está nessa primeira linha é o que explica a modelagem melhor do que se eu usar os números oficiais, que estão muito subnotificados. Bom, dirigindo então agora para o tema central da minha fala, que é a parte de tratamento, a gente tem entendido um pouco mais sobre Covid-19 e a gente tem, então, nessa fase de replicação viral aqui, onde o vírus entra através de receptores ACE2 e essa grande multiplicação no tecido respiratório acaba levando a uma viremia intensa que acaba ativando várias cascatas do sistema de complemento, do sistema inflamatório e também da coagulação, o que ficou bastante claro até nas autópsias que nós realizamos aqui em Manaus. Então, é natural que na parte de tratamento a gente queira buscar inibidores de ACE2, drogas antivirais, especialmente de vírus RNA, como é o caso do SARS-CoV-2, e medicações que possam atuar nessa fase inflamatória. Uma coisa importante, e eu acho que isso tem sido mal apresentado por algumas pessoas, é que essa fase de replicação viral, ela na verdade não desaparece aqui, ou seja, ela continua acontecendo mesmo nessa fase inflamatória. Então, eu ainda tenho bastante quantidade de vírus na fase inflamatória, né? Quer dizer, além de vírus, eu tenho inflamação também, mas a replicação viral ela não se encerra nesses primeiros dias da doença. Bom, a gente tem visto na literatura e confirmando aqui nos casos de Manaus também, a gente acabou indo para uma unidade de referência, um hospital com mais de 300 leitos, mais de 100 leitos de UTI foram dedicados apenas à Covid-19, um hospital com uma grande e boa infraestrutura. E o que a gente observou, então, justamente era que a idade acima de 60 anos é um grande fator de risco, a gente praticamente não observou crianças internadas, e essas condições pré-existentes chamaram muito a nossa atenção, né? Então, são pacientes com alguma síndrome metabólica, como diabetes, que tem hipertensão ou doença pulmonar crônica, câncer, doença cardíaca, doença renal crônica. E tem 3 coisas aqui muito interessantes que estão em debate, né, hoje em dia. Uma delas é a obesidade. A gente tem alguns dados aqui um pouco conflitantes sobre a obesidade. É o perfil do doente que complica mesmo, mas a obesidade parece ser um fator de risco em uma faixa etária mais jovem, não nos mais idosos. Então, são 2 perfis que a gente tem de obesidade como fator de risco. O tabagismo, a gente não vê ele como um grande fator de risco e há até trabalhos na Itália mostrando que o tabagismo, de uma certa forma, poderia até proteger contra a gravidade. E esse último item que eu coloquei aqui, a gente chamou a atenção disso nos dados de Manaus e discutindo com os nossos colaboradores da USP, o professor Helder Nakaya, a gente está fechando uma história que é uma história muito interessante. Se vocês olharem aqui nos nossos dados, a gente tem o histórico de gastrite, ou seja, pessoas que estavam usando previamente inibidores de bomba de próton, tipo omeprazol ou qualquer medicação dessa. Nós temos aqui mais ou menos uns 700 pacientes que foram incluídos em vários ensaios clínicos. E o que a gente viu aqui é o seguinte: se vocês pegarem as pessoas que não estavam usando inibidores de bomba de próton, ou seja, pessoas que não tinham histórico de gastrite, essas pessoas elas morrem menos do que as pessoas que tinham esse histórico de gastrite. Isso é significativo em até 28 dias. Então, tem alguma coisa aqui, e isso é independente de qualquer outro fator, existe alguma coisa aqui nesse aumento da acidez gástrica que parece que está favorecendo
o vírus a causar mais letalidade. Daí o professor Helder Nakaya, lá da USP, ele acabou juntando algumas informações da literatura e verificando que, quando o pH é mais baixo, as células do sistema respiratório elas expressam mais a CE2 e o vírus entra mais nessas células. Então, a gente está muito entusiasmado com essa hipótese, porque ela tem uma confirmação clínica, como eu estou mostrando, e no laboratório há um forte racional biológico para explicar que no pH mais baixo existe mais entrada de vírus nas células. Então, é uma coisa que a gente está trabalhando ainda para mandar para publicação, mas parece ser uma ideia inédita. Já saiu, na verdade, um trabalho no Gastroenterology mostrando o uso de inibidor de bomba de próton, diminuindo a gravidade naqueles que estão ativamente usando. Bom, pouco se falou nessa epidemia, lamentavelmente, sobre o tratamento não medicamentoso. E esse, na nossa experiência, foi o que teve o maior impacto. O problema é que, para gerar evidência robusta, a gente tem muita dificuldade, porque fazer um ensaio clínico randomizado, controlado, é difícil e antiético. Quer dizer, é muito difícil eu colocar um grupo de pessoas que vão fazer pronação e outro grupo de pessoas que não vão fazer a pronação, sendo que é uma medida barata, sem custo. Então, não pronar as pessoas seria muito difícil eticamente. Então, se vocês olharem hoje, as publicações são muito escassas, especialmente os ensaios clínicos randomizados, né? E em períodos de pandemia, o ensaio clínico randomizado, ele de fato é mal interpretado. As pessoas não têm muita capacidade de entender o que significa um grupo controle nesses ensaios. Mas, de fato, a pronação, especialmente em pessoas mais obesas, e o uso precoce não invasivo de oxigênio foram mais eficazes. Isso a gente tem visto na prática. Os locais onde se decidiu não entubar precocemente o doente, fazer ventilação não invasiva. É claro que isso gera aerossol, mas é claro que há medidas de prevenção. Os chineses aprenderam isso, não publicaram, mas os chineses viram que o ideal era fazer ventilação não invasiva e usar mais material de proteção. Então, os chineses se paramentaram todos dentro dos hospitais e começaram a fazer ventilação não invasiva. E os hospitais brasileiros que fizeram isso também tiveram bastante sucesso, apesar, como eu disse, disso não está muito bem documentado. Bom, como a doença que mata ela é uma inflamação exagerada, e aí eu lembro a todos que estão nos ouvindo aqui, que é um pouco diferente de influenza. Influenza, você tem uma inflamação que é mais lenta, ela mata de uma forma mais lenta. O SARS-CoV-2 ele tem uma inflamação muito rápida, ou seja, depois da primeira semana, rapidamente, às vezes em questão de 1 ou 2 dias, há uma excessiva inflamação do pulmão, com inflamação sistêmica também, que acaba levando os pacientes para a UTI e, eventualmente, matando eles na UTI. Então, é natural que, num excesso de inflamação, se pense no uso de corticoides, que é, por excelência, o anti-inflamatório a ser usado nesses casos, né? Até pensando agora com a cabeça fria, a cloroquina não é exatamente uma droga anti-inflamatória tão potente, né? Ela é uma droga usada para evitar a inflamação em pacientes com doença autoimune, mas quando o paciente, por exemplo, com lúpus, tem uma reativação da doença, é o corticoide que salva ele. Existem esses trabalhos aqui que saíram lá no início, né, mostrando que os corticoides não tinham um bom impacto sobre o SARS-CoV-1, nem sobre MERS, sobre o coronavírus do Oriente Médio. E isso desestimulou um pouco o uso dos corticoides. Houve alguns comentários na Lancet dizendo que os dados não eram suficientemente bons para indicar. Então, pouco se usou o corticoide ou se usou com bastante limitação, até porque havia o problema do tempo do clareamento viral, ou seja, mais corticoide, mais vírus e, portanto, mais doença e aumento de infecção secundária, né? Bom, e aí o que nós temos hoje, então, que já acabou mudando conduta, são 2 ensaios clínicos randomizados, controlados. O primeiro deles, na verdade, o nosso deveria ter saído antes do deles,
mas a gente não conseguiu publicar tão rápido, e além disso os ingleses tiveram um N muito maior e passaram pela pandemia antes de nós. Mas vocês devem se lembrar então do artigo do New England, né, em que se demonstrou no Reino Unido, com um número muito grande de pessoas, que a dexametasona usada por 10 dias, ela teve, de fato, uma grande melhora de sobrevida em pacientes, especialmente os mais graves, aqueles que estavam em intubação. E esse segundo ensaio clínico nosso, feito em Manaus, começou praticamente junto com os ensaios de cloroquina lá atrás e foi publicado há 2 dias atrás no Clinical Infectious Diseases. Nós fizemos uma opção diferente de usar metilprednisolona, que tem uma meia-vida menor, nessa dose de 0,5 miligrama por quilo dia, comparando com placebo, um estudo cego também, só que usando 5 dias. Esses 5 dias, a ideia era o uso parecido com os trabalhos de pneumonia, né? Então, a gente apostou em metilprednisolona 5 dias e o que nós vimos é que, de fato, o impacto era muito pequeno. E os dados do estudo Recovery inglês mostraram que 10 dias é, de fato, o melhor esquema. Agora, é preciso ver a população também, porque nós aqui em Manaus usamos uma população já muito grave também, pessoas que estavam internadas na UTI, muitas delas já em estado muito grave, porque éramos uma unidade de referência terciária, enquanto o Recovery pegou pessoas em UTI que tinham acabado de chegar na UTI. Então, isso muda também um pouco, ajuda a explicar a diferença entre os resultados. O nosso estudo MET-COVID, então, se vocês olham aqui, todos os pacientes, a gente tem quase 400 pacientes, metade em cada grupo, um placebo, um metilprednisolona. A gente não vê nenhuma diferença significativa. O que a gente faz numa subanálise de grupos é pegar as pessoas acima de 60 anos e que têm um PCR mais alto, ou seja, pessoas que estão mais inflamadas, e o que a gente vê é uma proteção aqui de 40% das pessoas que usaram metilprednisolona. Ou seja, mesmo quem usou metilprednisolona por 5 dias, o que acabou sendo uma prática muito comum no mundo inteiro antes do Recovery sair, essas pessoas se beneficiaram em 40%. Então, assim, a gente acredita que o uso nas pessoas mais inflamadas, especialmente as mais velhas, da metilprednisolona 5 dias, deve ter salvado aí pelo menos 40 pessoas, é isso que o nosso trabalho mostra. Agora, curiosamente, se vocês olharem aqui as pessoas que estavam menos inflamadas, que foram aquelas abaixo de 60 anos, houve uma tendência de morrer mais quando se usou a metilprednisolona. Ou seja, se eu não uso o corticoide na hora certa, no tempo certo, eu posso, inclusive, aumentar a letalidade. Se vocês olharem aqui, eu tenho 50% mais de chance de morrer em quem usou metilprednisolona por 5 dias e que não estava numa fase de inflamação muito exagerada. Se vocês olharem o Recovery, vocês vão ver que é exatamente essa informação também que está lá. O Reino Unido também mostrou que eu usar o corticoide nessa fase de pouca inflamação, eu posso aumentar a replicação viral e posso matar mais pacientes. Esses são os dados do Recovery. Vocês estão vendo aqui que o melhor desempenho é nos pacientes que estavam em ventilação invasiva, que é essa figura B. Vocês vejam que eu tenho aqui uma proteção também bastante boa, de mais de 40%, em quem usou dexametasona durante 10 dias, comparando com quem não usou, que estava usando o cuidado usual. Então, acho que os dois trabalhos são complementares, mostram que o uso por 10 dias é melhor, e os dois trabalhos confirmam que o uso em fase precoce pode ter alguma piora nesses pacientes. Esse é um trabalho que nós fizemos com as autópsias que foram feitas em Manaus, foram feitas 45 autópsias até o momento, nessa unidade de referência, e a gente está entendendo um pouquinho o que significa pessoas que tiveram sangramento e pessoas que não tiveram sangramento no sistema nervoso. É importante lembrar que ambas morreram, mas as pessoas que morreram e tinham sangramento do sistema nervoso central, quase metade delas estavam usando corticoide, enquanto no sistema nervoso central sem sangramento, apenas 8%. Então,
é preciso um pouco de cautela na interpretação dessa informação, porque lembra que os 2 grupos morreram, mas as pessoas que morreram em uso de corticoide morreram com mais sangramento no sistema nervoso central. Então, os clínicos precisam atentar que, caso usem o corticoide, é preciso que monitorem a parte de sangramento no sistema nervoso central. Como eu sei que a Bahia é um local de bons patologistas, aliás, a pior notícia desse ano não foi a Covid-19, foi a morte do Dr. Zilton Andrade. Queria prestar uma homenagem justa a ele e aproveitar para mostrar imagens de patologia, porque a Bahia, na verdade, sempre teve uma das melhores escolas de patologia da América Latina. E aqui vocês vejam, então, essa macroscopia mostrando sangramento, muitas vezes um sangramento extenso em ventrículo, como vocês estão vendo aqui, e isso tudo atribuível ao SARS-CoV-2. Aqui as lâminas mostrando, então, uma trombose importante em vários desses vasos, com sangramento. Vocês vejam aqui a quantidade de hemácia extravascular, acúmulo de hemosiderina. Portanto, esse sangramento não é desprezível e foi visto em quase metade das autópsias que nós fizemos. A outra coisa em relação a corticoides é que nós não sabíamos exatamente se os corticoides poderiam funcionar em insuficiência adrenal. Isso não havia sido explorado na literatura e nós, então, temos esse artigo que está aceito na Revista Americana de Medicina Tropical, onde metade dos pacientes fizeram autópsia, na verdade, um pouco menos da metade, de 28 autópsias, à época, 12 delas tinham alguma alteração em adrenal e nenhuma delas havia insuficiência adrenal. Se vocês olharem o nível de corticoide, vocês vão ver que nenhum paciente tinha insuficiência adrenal. Portanto, essas alterações de adrenal que a gente está vendo aqui, como necrose hemorrágica, necrose isquêmica, adrenalites, são alterações que aparentemente são menores, devem ser causadas pelo SARS-CoV-2, não temos como afirmar isso, porque a gente não procurou o vírus na adrenal, mas em nenhum desses casos, de 28 autópsias, não é exatamente um número pequeno de autópsias, a gente não teve insuficiência adrenal. Então, a grande conclusão é que, aparentemente, não existe síndrome de Waterhouse-Friedrichsen nesses pacientes, ou seja, não há insuficiência adrenal nesses pacientes. E isso não seria, portanto, uma razão para se usar corticoide nos pacientes chocados. Ou seja, o choque é muito mais de natureza séptica ou hipovolêmica do que, propriamente, a insuficiência adrenal aguda. Aqui vocês estão vendo, então, esse é um exemplo de uma adrenal com sangramento aqui, uma necrose importante, mas não da adrenal inteira. E aqui na lâmina vocês conseguem, então, identificar microtrombos que são observados no corpo inteiro e também na adrenal. O Remdesivir foi uma droga muito badalada, apesar do seu alto custo. Foi uma das primeiras drogas, porque havia funcionado contra a ebola, tem capacidade in vitro de inibir SARS-CoV-2. O mesmo trabalho que mostrou diminuição de SARS-CoV-2 com cloroquina mostrou o Remdesivir também com impacto. Só que nós não temos ainda nenhum trabalho que mostre diminuição de letalidade, porque a gente tem uma diminuição do tempo de hospitalização, mas o que isso quer dizer, nós não temos ainda muita clareza. Como lopinavir e ritonavir são drogas com ação antirretroviral, usadas para HIV, também se tentou logo no início, e esse primeiro artigo publicado no New England mostra que não houve nenhum impacto sobre melhora clínica em quem usou essa combinação. Bom, a cloroquina e a hidroxicloroquina, para encerrar a minha fala, são drogas hoje superadas, né? O uso delas cientificamente está superado, mas foi uma proposta muito promissora lá no início, porque é uma droga de fato barata, na dose usada para malária e para doença autoimune, ela é uma droga muito segura, e houve então um estudo in vitro que foi feito pelos chineses mostrando que a cloroquina era capaz de evitar a entrada do vírus em célula. É importante dizer que já naquele estudo in vitro se mostrava que eu precisava de mais cloroquina, ou seja, eu não estou falando aqui de uma dose de cloroquina usada para malária, eu precisava de uma dose bastante superior.
E esse trabalho, então, que foi feito em Marsella, esse pequeno estudo clínico com N bastante pequeno, foi muito promissor, né? Então, no momento de pandemia, quando você olha para esse gráfico e você vê aqui na curva verde, vocês vejam que no dia 5, 100% das pessoas que usaram hidroxicloroquina e azitromicina tinham PCR negativo na secreção respiratória para SARS-CoV-2. Então, é bastante promissor, quer dizer, eu claramente vejo aqui uma coisa que tem uma eficácia altíssima, 100% dessas pessoas estão curadas, como disse o presidente Donald Trump. Isso ganha uma repercussão na mídia muito grande, o presidente Trump afirma que isso vai mudar o jogo, o presidente Bolsonaro faz a mesma coisa, e há uma corrida, então, por ensaios clínicos com cloroquina. Quando nós começamos o nosso ensaio em Manaus, já havia 30 ensaios registrados na China, mas a China já não tinha casos para completar esses ensaios clínicos. Nós fizemos uma primeira publicação na nossa revista dizendo quais eram as perguntas que tinham que ser respondidas, né? Publicamos essa carta lá no início da pandemia e nós tínhamos uma clareza de que existiam várias possibilidades da cloroquina funcionar. Ou ela preveniria a infecção, ou ela preveniria a doença clínica, ou ela preveniria a gravidade, ou a morte, ou ela diminuiria a carga viral, o que teria um papel importante, porque isso diminuiria a contaminação. Então, essa era, digamos, as 5 perguntas e, portanto, 5 tipos de estudos que poderiam ser feitos para responder a essa pergunta. Cada grupo do planeta tentou responder uma pergunta diferente. A gente não quis repetir as mesmas perguntas de ensaios que já estavam em andamento, inclusive estudos que os ingleses haviam começado, que era o Recovery, e os estudos americanos de profilaxia, né? Então, a gente tentou não repetir, porque a gente sabia que esses estudos sairiam antes. A primeira coisa que a gente fez foi uma parceria com a Sociedade Brasileira de Reumatologia. Essa foi uma modelagem que a gente fez lá com o pessoal da Austrália, mostrando o seguinte: pessoas que têm lúpus ou artrite reumatoide, quando elas usam a hidroxicloroquina uma vez por dia, essa é a dose que eles usam da droga, eles têm, na verdade, fica muito próximo aqui da ação da droga sobre SARS-CoV-2, que é essa linha achurada. Então, são 2 modelos, né? São 2 estudos que existem, quer dizer, em um dos modelos essa dose não chega a atingir o nível que mataria o vírus, e em outro estudo a dose ficaria aqui em torno da dose suficiente para matar o vírus. Então, qual foi a pergunta? Em vez de a gente fazer um ensaio clínico, vamos ver quem é que já usa hidroxicloroquina para lúpus ou para artrite, vamos ver se esse pessoal está protegido de SARS-CoV-2. Então, eles conseguiram entrevistar mais de 5.000 pessoas no Brasil inteiro. Então, pessoas usando hidroxicloroquina nos últimos 30 dias foram entrevistadas 2.700 pessoas, e seus contatos familiares que não usavam cloroquina, 2.300 pessoas, né? Pegamos apenas quem estava usando cloroquina e quem não estava usando cloroquina, e curiosamente o que a gente viu foi que quem estava usando hidroxicloroquina tinha até mais sintoma de gripe do que quem não estava usando. Então, assim, não havia já nesse primeiro momento nenhuma evidência clara de que o uso da hidroxicloroquina protegeu essas pessoas de pegarem Covid-19. Né? Essa foi, digamos, uma primeira evidência rápida, porque ninguém precisou fazer intervenção. A gente puramente entrevistou as pessoas e viu que elas já estavam usando a medicação. Bom, e aí o que a gente fez, então, esse foi o primeiro ensaio clínico aprovado aqui no Brasil pela CONEP. A CONEP centralizou toda a parte de aprovações éticas, e a gente, então, fez esse ensaio. A nossa pergunta, então, já que a gente não foi autorizado a fazer um grupo controle, um grupo placebo, a nossa ideia, então, foi testar uma dose mais baixa de cloroquina, que estava sendo usada em alguns países, e usar uma dose muito alta, a dose mais alta que nós tínhamos evidência de segurança na literatura. Então, a gente sabia que os chineses tinham usado uma dose alta por 10 dias, e nós vimos estudos com câncer, mostrando em câncer de pâncreas que os pacientes tinham usado essa dose de 600 miligramas de 12 em 12, eles usavam até mais, usavam por 3 semanas,
E nós, então, copiamos o modelo chinês de 10 dias e fizemos, então, 2 doses diferentes. Uma dose mais alta e uma dose mais baixa. Ambas essas doses, elas tinham evidência de que em pessoas que não tinham Covid-19 eram seguras, né? Havia segurança já prévia. Então, nós pegamos só doentes internados, isso é importante, quer dizer, a gente começou, como todo mundo, a entender primeiro no doente grave, que era aquele que poderia se beneficiar mais, né, de uma intervenção medicamentosa com efeito colateral. Randomizamos 81 pessoas, 40 no grupo de baixa e 41 no grupo de baixa dose. O nosso comitê, então, viu esses dados aqui, que a gente já tinha em poucas semanas, né? E a gente viu que o grupo da alta dose tinha tido mais aumento de CK-MB, portanto, mais lesão muscular. Vimos que eles tinham mais arritmia, então vocês estão vendo aqui o QTCF no eletrocardiograma, 18%, comparando com 11%, e 2 pacientes tiveram taquicardia ventricular, que são consideradas arritmias graves, né? Então, mesmo antes de que a gente tivesse qualquer diferença em morte, o grupo técnico nosso recomendou que a gente interrompesse esse braço da alta dose, porque ele tinha complicações aqui que não justificavam a gente investir nesse braço. Então, esse grupo foi interrompido e nós decidimos, então, pela publicação, inclusive para advertir o restante do mundo que não adiantava subir a dose nesse nível, porque você tinha muito efeito colateral. Então, o próprio NIH e o FDA usaram o estudo para advertir os americanos de que a atual evidência dizia que doses altas definitivamente não poderiam ser testadas, o que seria natural se na dose baixa não funcionasse, alguém tentasse aumentar a dose. Então, essa foi a única conclusão do nosso estudo. Existe uma outra conclusão importante para quem leu o artigo completo, e essa talvez seja a informação que mais tenha incomodado, é o fato de que no dia 5 nós ainda tínhamos 90% das pessoas com PCR positivo, RT-PCR positivo. Então, aquele dado francês de que no 5º dia não existia mais vírus, ele não era verdadeiro, porque nesses 81 pacientes, 90% deles no dia 5 ainda tinha vírus na secreção respiratória. Vocês podem ler o artigo, ele está no JAMA e está disponível gratuitamente. Aqui vocês vão ver os pacientes que tinham doença cardíaca prévia, que foram aqueles que tiveram, obviamente, um aumento maior de QTCF. Naquele momento, a gente achava que se a droga funcionasse, valeria, né, o risco de aumentar o QTCF. Se tivesse benefício, o custo-benefício seria melhor. E aqui uma tabela suplementar mostrando, então, que não necessariamente a alta dose teve uma relação direta com as mortes. Vocês vejam que o prolongamento do QTCF ele acontece de forma muito precoce e muitas vezes a morte vai acontecer lá na frente. Então, efetivamente, no trabalho não há como dizer que as mortes se deveram pela alta dose, até porque, se vocês olharem esse gráfico, onde a gente mostra que a alta dose teve maior letalidade, é preciso dizer que esse grupo da alta dose, no processo de randomização, também teve os pacientes mais idosos e com mais complicação cardíaca. Então, tem um viés aqui da randomização, mas o fato é que quando a gente acompanha até 14 dias, essa alta dose não valia a pena seguir com ela, por isso, então, o estudo foi continuado, mas sem alta dose. A gente manteve, então, apenas o estudo da baixa dose. Isso deu origem a um editorial, né? Os editores encomendaram, então, dos revisores que escrevessem sobre o estudo. Ele não era definitivo, ele não dizia se a cloroquina funcionava ou não, mas ele dava uma ideia de segurança, que foi o primeiro artigo de segurança, na verdade, sobre o uso da cloroquina em pacientes com Covid-19. Então, é diferente usar uma droga para malária e usar uma droga para uma doença inflamatória como Covid-19. E, finalmente, existem outras terapias que estão em fase de ensaio clínico, algumas têm sido vistas como promissoras, mas ainda sem ensaios clínicos robustos, como é o caso de anti-L6, o tocilizumab, que tem sido usado em alguns lugares, ele é muito caro, mas alguns hospitais particulares têm usado quando a IL6 está muito elevada. O uso de anticoagulantes, ele parece que tem benefício, a questão é qual é a dose e qual o tempo. Existem vários ensaios com ivermectina acontecendo, a chance de funcionar é muito baixa,
porque o estudo in vitro mostra que eu preciso de pelo menos 30 vezes a concentração sérica normal para matar o vírus. Então, é muito difícil que, usando a ivermectina na dose que as pessoas estão usando, a gente vá ter qualquer benefício. E, obviamente, a doutora Carolina Barrilhas teve um seminário com vocês aí na Bahia, umas semanas atrás, do qual eu até participei, mostrando o potencial da BCG também fazer uma imunomodulação importante, protegendo contra doença grave. Era isso que eu tinha para falar com vocês. Agradeço muito a atenção dos nossos 127 participantes. Obrigada, Marcos, pela palestra. Recebeu já muitas congratulações aqui no chat. E eu, antes de abrir as perguntas, eu queria fazer um comentário que é de exaltar para você e para toda a plateia a capacidade de execução de pesquisa clínica, né, com a qualidade que vocês executam, diversos centros no Brasil, mas eu fico, sobretudo, muito orgulhosa que isso esteja sendo feito no Norte, que é uma região tão destacada, né, do Sudeste, do Sul. Então, eu fico realmente muito, muito orgulhosa de que isso tudo esteja sendo feito aí. E, sobretudo, eu queria também dizer, né, influenciando mudanças de conduta no NIH, no FDA, né? Quer dizer, a gente viu o Dr. Tony Fauci na TV milhares de vezes e pensar que a gente, um estudo feito no Brasil, pode ter influenciado nisso, é muito orgulho. E por fim, também dizer, né, que, obviamente, esse trabalho todo de vocês reflete na pós-graduação, e, sobretudo, na pós-graduação aí do Norte. Então, também, eu acho que é uma rede de positividade em meio à pandemia que eu acho que a gente precisa realmente ressaltar e homenagear, enfim, valorizar. Então, com as perguntas, acho que a primeira que está na cabeça de muita gente, mais de uma pessoa perguntou isso, se você poderia comentar sobre relatos de reinfecção. A gente não tem visto isso na prática. Um ou outro caso, a gente tem visto pessoas que voltam a ter sintomas gripais com nova positividade de PCR. Existe um problema grave aí, porque a gente tem vários trabalhos mostrando que o vírus pode persistir por mais tempo. Então, é complicado afirmar que esses poucos casos que a gente está vendo são, de fato, reinfecção. A gente não sabe se o vírus permaneceu mais tempo e apareceram outros sintomas gripais ou febris que possam ter outro agente infeccioso. Eu acho que isso deve acontecer, quer dizer, eu não acho que alguém vai desenvolver uma imunidade completa e absoluta. Algumas pessoas vão fazer quadros frustros e podem se reinfectar, mas o que eu acho é que isso tem um papel muito pequeno, muito pouco relevante para a manutenção da pandemia. Então, assim, na clínica a gente tem visto de forma muito rara esse tipo de acometimento. É importante lembrar do que a gente fala de síndrome pós-Covid, né? Quer dizer, 50% dos pacientes eles têm apresentado sintomas que podem durar até mais de um mês. Eu tenho muito paciente na clínica que fica ainda com muita mialgia, com muita cefaleia. Então, esses sintomas eles acabam se confundindo. E aí, se eu faço um novo PCR, é possível encontrar positivo, não porque houve uma infecção, mas porque houve persistência do vírus por mais semanas. É o que eu estou acreditando, não tenho dados concretos para partilhar com vocês. Vocês tiveram síndrome inflamatória em crianças em Manaus? A Luzia diz que em BH já tem algumas crianças sendo acompanhadas. E a gente viu também nos Estados Unidos bastante relatos sobre isso, né? A gente ficou preocupado. Durante o pico da pandemia não havia crianças e a gente já tem visto um aumento de internação por crianças. Não sabemos exatamente as causas. Os pediatras estão todos de alerta. O próprio Ministério da Saúde está fazendo uma vigilância muito específica em relação a crianças, né, que pode sim ser um subproduto muito ruim da pandemia, né? Aliás, eu costumo dizer que se a pandemia tivesse pegado crianças desde o início, ela teria tido outro desfecho, né? Quer dizer, pegar idosos parece uma coisa meio natural. As crianças, na verdade, é que incomodam mais e poderiam ter mudado a pandemia se esse fosse o perfil. Mas aqui em Manaus, se você olhar nos últimos meses, você já começa a ter um aumento de internação em crianças. Então, a gente está monitorando isso, não tenho também dados concretos para mostrar. Fica clara pela sua apresentação a necessidade de uma equipe multidisciplinar para acompanhar os pacientes e disponibilidade de diversos exames laboratoriais para avaliar uma série de parâmetros.
Você pode comentar sobre isso? A gente, por exemplo, nos ensaios clínicos teve a chance de fazer a dosagem de interleucina 6, por exemplo, são coisas que não estão disponíveis no SUS, mas que a gente vê que na prática tem uma correlação melhor com o diagnóstico da maior inflamação, né? O que eu posso dizer para quem está no SUS é que o exame do PCR, a proteína C reativa, ela tem uma boa associação com interleucina 6, então acho que dá para usar, em qualquer lugar se faz um exame de PCR, né? E ele pode sinalizar o quão inflamada está uma pessoa para se fazer corticoide ou não. Agora, é claro que nesses ensaios clínicos a gente teve uma equipe gigantesca, poucas pessoas têm ideia do que aconteceu aqui. Nós éramos mais de 80 pessoas. Eu nem posso reclamar, quer dizer, a CAPES deu bolsas de mestrado e doutorado para a gente na primeira semana dos estudos que a gente implementou. A minha FAP local do Amazonas teve um papel decisivo, pagando bolsas também de pós-graduação. Então, a gente teve um apoio genuíno das agências de fomento. O CNPq, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia e DECID, financiando esse estudo de corticoide também. Foram quase 3 milhões que foram dados. Então, assim, eu não posso me queixar. Eu posso me queixar do desfecho que os leigos e que os políticos fizeram do que a gente fez, mas em relação aos cientistas, às sociedades científicas, em relação às agências de fomento, eu acho que foi um esforço muito legal. A gente conseguiu treinar muito jovem pesquisador aqui em Manaus nesses ensaios clínicos, coisas que eu acho que se eles trabalhassem aí 40 anos, talvez não tivessem aprendido sem a pandemia. Então, acho que isso reforça a minha fala, né, do impacto ultra positivo sobre a pós-graduação de vocês, né? É uma pergunta que eu tinha antes de eu continuar: o quanto o uso da dexametasona já está disseminado no Brasil? Quer dizer, o quanto tem isso já sedimentado e corretamente sendo usado na fase certa, na dose certa? Isso é uma coisa curiosa, né? Quer dizer, a velocidade da informação ela se mostrou completamente diferente nessa pandemia. Então, assim que saiu a primeira nota do estudo Recovery, todo mundo já começou a usar a dexametasona, mesmo antes de ler a metodologia do artigo, ou de saber exatamente o que foi feito, todo médico começou a fazer dexametasona. É preciso tomar muito cuidado, porque começou-se a usar de forma maciça. E como eu mostrei aqui no nosso estudo, e o Recovery confirmou isso, apesar de não ter diferença significativa, se você usar tanto dexametasona quanto metilprednisolona numa pessoa que não esteja inflamada, você certamente vai ter aumento de carga viral, mais inflamação e mais morte. Existe um risco atribuível de morte com o uso indevido do corticoide que precisa ser disseminado entre os clínicos. Então, acho que esse segundo artigo agora que a gente publicou, a gente discute isso melhor e chama a atenção na conclusão para que o uso não deve ser indiscriminado, porque durante uma fase, muita gente estava fazendo corticoide já no início dos sintomas, né? A ideia de que fazer cloroquina no início, corticoide no início, é que fazia a grande diferença. Então, hoje a gente sabe que corticoide não é para ser feito no início. Quem se beneficia é quem já está em fase inflamatória mais grave. E cloroquina também, como os estudos mostraram, a fase inicial também não tem benefício. Porque eu acho que a ideia é que no início, né, o sistema imune ainda tá ativado de maneira controlada, né? E teoricamente ele daria conta dessa infecção viral. E aí a dexametasona nesse momento, na verdade, atrapalharia mais do que ajudaria, né? Enfim, em termos de tentar explicar por que o início não é ideal. No início não é ideal. A gente não conseguiu mostrar no nosso estudo que o uso do corticoide aumentou a carga viral. Uhum. Até porque a gente não sabe exatamente onde essa carga viral estaria aumentada. Porque a carga viral do vírus no sangue ela é muito baixa. Sim. Né? Então, a gente pega também a carga viral da secreção respiratória, e essa secreção respiratória não dá para confiar também que aquilo é a real carga viral lá no tecido pulmonar. Você está pegando superficialmente uma coisa muito superficial, onde o vírus pode permanecer mesmo por mais tempo. Então, nós não provamos isso, mas há um racional teórico de que ao usar o corticoide logo no início e tirar a defesa da pessoa, você pode deixar o vírus fazer a festa e aumentar mais a sua quantidade. Né? Uhum.
Você pode comentar sobre o soro produzido pelos cavalos, né? Os anticorpos superpotentes produzidos pelos cavalos? Acho que saiu uma notícia sobre isso ontem, eu também, outros lugares eu ouvi comentarem. A ideia de se usar soro, eu acho que é uma ideia excelente, né? O problema todo é o quanto nós poderemos fazer isso em larga escala. Por exemplo, no caso do plasma de pessoas imunes, existem vários dados da pandemia de influenza mostrando que isso funcionou, isso salvou muitas vidas em 1918. Pessoas que já tinham tido a gripe espanhola, o sangue delas foi usado em quem estava com a doença e isso salvou muitas vidas. Os trabalhos, o primeiro deles, que foi feito na China, também mostrou um benefício desse plasma hiperimune e, naturalmente, o princípio da imunização ativa, que é a vacina, e passiva, eles se aplicam a qualquer doença, inclusive a Covid-19. A minha dúvida é o quanto que a questão de segurança vai ser resolvida a tempo, né? Porque a gente tem problemas de reações adversas, reações alérgicas adversas, já o soro, por exemplo, antiofídico para veneno de cobra. E aí eu não sei se a gente vai conseguir ter a produção desse soro em cavalos na velocidade que a gente precisa, porque o que a gente viu é que a epidemia é explosiva e ela deve causar a imunidade de rebanho mais rápido do que a gente imaginava, porque não é todo mundo que vai pegar a doença, né? Essa síndrome é associada com obesidade em crianças? A gente, na verdade, tem que separar um pouco, porque não é bem crianças, são os adolescentes. Então tem que separar bem a faixa etária. Se você pega crianças, você não consegue ver o efeito. Você tem que pegar a obesidade já na fase do adolescente, que é quando ele mais se aproxima do adulto. Então, os trabalhos têm tido esse cuidado de separar bem a faixa etária, porque se você compara crianças em geral, esse efeito não aparece. Vocês estão sequenciando as amostras, ou algumas amostras, para tentar ver alguma coisa relacionada à patogenicidade? Isso. O Dr. Felipe Naveca, que é o nosso da Fiocruz, diretor de pesquisa aqui da Fiocruz, é a pessoa que tradicionalmente tem feito toda a parte de sequenciamento de vírus, né? Ele trabalha especificamente com arbovírus, mas se meteu também junto com a gente a estudar SARS-CoV-2. Aliás, foi uma pessoa decisiva no nosso estudo, porque o Felipe colocou um rebanho de alunos dentro do laboratório e eu não sei se todo mundo entende a velocidade que esse ensaio clínico nosso foi feito, com mais de 80% de confirmação por RT-PCR. E isso graças ao laboratório da Fiocruz aqui no Amazonas, porque o Felipe virava as noites com os alunos, fazendo para mais de centenas de RT-PCRs, porque sem isso não se conseguiria publicar o ensaio clínico, né? E ele tem sim feito sequenciamentos, já há algumas sequências que estão depositadas no GeneBank do nosso SARS-CoV-2 aqui da Amazônia. Tem um esforço da Fiocruz para fazer sequenciamento de genomas de SARS-CoV-2, tem um projeto Inova multicêntrico aprovado nesse sentido, então acho que a Fiocruz vai ter uma boa resposta quanto a isso, está sendo coordenado lá pela Marilda Siqueira, laboratório de referência, então acho que a Fiocruz vai ter um bom banco e uma boa resposta a respeito dessas diferenças possíveis. Sem dúvida. Pode comentar sobre queda de cabelo na Covid-19? Isso eu vi mesmo relatos sobre isso, que é um dos efeitos da Covid, da pós-Covid, mas eu li também que isso volta ao normal depois de um tempo, não é para sempre. Eu tenho visto muito queda de cabelo entre pesquisadores de Covid. Envelhecimento precoce e queda de cabelo entre pesquisadores. Tem algum parâmetro clínico laboratorial para introduzir o corticoide, o uso do corticoide? Aumento expressivo de IL-6 ou de proteína C reativa. A gente não conseguiu um valor exato, mas assim, a gente viu que acima de 60 anos, que é quando tem mais inflamação, o benefício é maior. Então, eu acho que tem que ser uma avaliação caso a caso. Nem o Recovery, nem nós conseguimos estabelecer assim o critério para fazer. O Recovery diz que quem tiver em ventilação mecânica tem benefício, mas quem ainda não está em ventilação mecânica, mas precisa de oxigênio suplementar, também se beneficia.
No nosso caso, a gente fez essa análise e não apareceu diferença. O que apareceu foi nos acima de 60 anos de idade. Então, acho que tem que juntar os dois artigos e, caso a caso, decidir se vai fazer ou não. Tá, agora um trio de perguntas. Papel da IL-10, papel da IL-17, IL-6 é um biomarcador para corticoide, são citocinas. Isso. Então, a gente agora está fazendo... Existe um estudo de metabolômica que a gente já tem alguns resultados preliminares, já está até no pré-print, eu não mostrei aqui, e existe um painel de citocinas que a gente adiantou interleucina 6 para fazer a publicação do ensaio clínico, porque é aquilo que está disponível na rotina médica, não do SUS, mas dos hospitais privados já tem, é fácil pedir. Então, a gente adiantou a interleucina 6 e a gente está na semana que vem chegando com todos os resultados dos painéis, daí eu posso ser chamado de novo para uma outra fala só sobre interleucina. Ótimo. As propriedades anti-inflamatórias e neuroprotetoras dos canabinoides pode ser uma opção viável? Eu acho que, de novo, tem a questão in vitro, né? Onde funcionou, e aí é claro que fazer ensaio clínico sobre isso sempre vai ser muito difícil. Eu não iria nessa linha, já é tão difícil o uso do canabinoide para coisas que de fato precisam dele, eu acho muito difícil que a gente avance por essa linha. Uso de monoclonais humanos anti-spike, tem alguma ideia? Eu acho que são terapias promissoras que estão surgindo. É claro que todos nós temos um grande medo de que se começou muita coisa e talvez isso não vai ser usado nesta pandemia, né? Eu costumo dizer a todo mundo que essa experiência é única. O mundo inteiro estudando uma doença e vendo todas as possíveis ferramentas, eu acho que isso abre aí uma lista de possibilidades para próximas pandemias. O pessoal não gosta do meu pessimismo em falar sobre próximas pandemias, mas a verdade é que é muito possível que várias dessas terapias em que não se chegue a concluir ensaios clínicos a tempo de usar na atual pandemia, a gente vai usar no futuro, né? Sim. Duas perguntas, então, para a gente encerrar. Você, estando aí em Manaus, né, poderia comentar sobre a população indígena e a Covid-19 com relação à resposta terapêutica e suscetibilidade à doença? Havia uma ideia que vem lá de 1500, né, que quando o SARS-CoV-2 chegasse na população indígena, iria dizimar, como dizimou os mexicanos, os astecas, uma visão um pouco romântica. O indígena brasileiro já está muito adaptado, ele tem anticorpos contra outras doenças, né? Mas, de fato, o que a gente viu foi um aumento de letalidade entre a população indígena, e isso eu não sei se tem uma explicação em termos de imunogenética, eu acho que é uma explicação muito mais de acesso, diagnóstico tardio, a dificuldade em trazer os indígenas remotos para Manaus. Lembrar vocês que só onde tem UTI no estado do Amazonas é Manaus, né? Existem unidades intermediárias no interior, mas a UTI mesmo só em Manaus. Então, isso fez com que a letalidade entre os indígenas fosse maior, mas a gente não teve... ninguém dizimou os indígenas do Amazonas por causa de SARS-CoV-2. Houve um espalhamento para o interior do estado, que é o estado que mais tem indígena hoje no Brasil, mas a gente não teve um quadro tão dramático como havia sido previsto, mas certamente são populações vulneráveis e foram as que mais sofreram, né? Nós estamos fazendo o diagnóstico da Covid aqui na Fiocruz Bahia, né? Temos uma plataforma para atender o LACEN, colaborar junto com o LACEN, e estamos tentando contato com algumas comunidades aqui na região, mas é bastante difícil, assim, realmente, eles têm muita dificuldade realmente em acessar os serviços, etc. Então, acho que é exatamente por aí. Que protocolo vocês têm utilizado para que uma pessoa curada, né, curada clinicamente, eu diria, volte ao convívio? É o PCR negativo? Quer dizer, isso é o portão de saída? Eu não tenho falado isso publicamente, porque eu acho que essas medidas elas têm que visar a saúde pública, ou seja, o sistema de saúde pública ele não está preparado para fazer, como se fez no presidente da República, um PCR toda semana, né? Ou seja, nenhum brasileiro é melhor do que o outro. Ou a gente vai fazer PCR semanal em todo mundo, ou a gente vai estabelecer que essas pessoas vão ficar 2 semanas em isolamento e quando saírem, obviamente, vão usar máscara. Eu acho que o segredo aí é que essas pessoas fiquem as 2 semanas, quando a gente sabe que tem mais vírus, em isolamento,
depois de 2 semanas, caso ainda tenham o vírus, vão estar usando máscara de todo jeito. Eu não tenho indicado a realização periódica de PCR, eu sei que há protocolos, eu sei que há empresas e algumas sociedades defendendo isso, mas como a gente trabalha com saúde pública, eu não gostaria de afirmar aqui que essa é a medida, porque a gente mal está tendo condições de fazer o diagnóstico da infecção aguda, o que dirá semanalmente fazer PCR das pessoas. Então, eu sou realmente contra essa indicação. Eu sei que você não deu entrevistas para a Globo News, etc., mas assim, só para a gente encerrar, você foi alvo, né, de ataques de ódio e de haters e etc. Então, assim, só um pequeno comentário seu, como foi passar por isso e ver essa negação da ciência nesse nível em que você viveu, né? E aí... eu tentei não fazer a minha palestra nesse sentido, porque eu ainda me emociono muito com esse assunto. Uhum. Esse foi um assunto muito dramático e eu espero, assim, no ano que vem, quando a gente tiver algum congresso presencial, falar um pouquinho sobre os detalhes do que aconteceu, mas eu tenho certeza de que a gente teve uma perda muito grande, né? Eu acho que dizer que um pesquisador que é petista como o Mittermeier, porque eu não sou petista como o Mittermeier, né? Mas disseram que eu era petista e, por causa disso, eu fiz um estudo com uma dose alta da minha cabeça para matar pessoas e provar que o presidente estava errado. Eu fiquei muito chateado de terem acreditado nisso, né? Quer dizer, para mim é muito surreal que alguém acredite que um pesquisador faria isso, mas muita gente acreditou de fato. Então, foi uma coisa que machucou muito a minha família, as minhas instituições, né? Todos saímos muito machucados, eu tentei não me abalar com isso e seguir adiante, terminar os estudos que a gente já tinha começado, que é o que eu mostrei para vocês aqui hoje. Mas eu acho que ano que vem, num bom congresso, depois de uns copos de vinho, a gente pode contar a parte suja do que aconteceu durante essa pandemia. Eu, na verdade, sou filho de Oxóssi, mas eu precisei muito de Xangô nesses últimos 4 meses. Eu estou achando que eu estou mudando o meu santo baiano que me protege. Então eu vou... Poxa, muito obrigada, né? Assim, foi sensacional, uma audiência enorme, muitos elogios. Eu queria fechar com eu vou abrir aspas para Luzia Carvalho. Parabéns, Marcos, aula espetáculo, como diria Ariano Suassuna. Você, além de brilhante, com trabalhos de alta repercussão internacional, fala com uma clareza impressionante. Você tem que apresentar e apresentar seus resultados, especialmente para a comunidade científica e médica, para que a ciência de de excelente qualidade prevaleça no Brasil e, sobretudo, possa orientar nossos médicos na linha de frente. Então, assim, um diamante para o trabalho que vocês realizam aí em Manaus, para a motivação dos alunos, dos médicos, essa interação com a clínica. Só podemos realmente agradecer pela contribuição que vocês trouxeram para o entendimento da Covid-19 na pandemia. Obrigado a todos vocês. Eu acho que o que ajuda muito é a gente ser uma família, né? Família ciência e especialmente família Fiocruz. Obrigado a todos vocês. Obrigada, viu? Um bom dia para você. Bom dia, até logo. Tchau, tchau. A gravação fica disponível no canal YouTube da Fiocruz a partir de segunda-feira, Fiocruz Bahia. Procurar lá, a partir de segunda-feira vai ficar disponível. Obrigada a todos e todas pela presença, pelas perguntas e comentários. E sexta-feira que vem estamos de volta nesse mesmo horário para mais uma apresentação. Obrigada, bom dia, bom final de semana.